Você já passou por momentos de sofrimento intenso? Alguma situação onde a dor era tão grande que se perguntou por que Deus permite isso? Talvez tenha sido uma doença, uma perda inesperada, ou uma decepção profunda, ou uma perseguição por sua fé. Todos enfrentamos tribulações, e a Bíblia não ignora essa realidade. Certa vez, um jovem promissor, cheio de entusiasmo pelo seu crescimento profissional, recebeu do banco onde trabalhava uma grande oportunidade. Um curso de mercado financeiro, na melhor escola de finanças do Brasil. Era um sonho realizado. Ele mergulhou nos estudos, animado com a possibilidade de aprender mais sobre produtos financeiros que o ajudariam a se destacar no monitoramento da mesa de operações do banco. Mas uma noite inesperada algo aconteceu. O que antes era entusiasmo e dedicação se transformou em um profundo desespero. Uma angústia inexplicável tomou conta de sua mente, um vazio avassalador o sufocava. Ele tentou retomar o controle, mas não conseguiu voltar para casa. A dor psicológica era tão intensa que parecia física. Não era a primeira vez que sentia isso, já havia experimentado episódios mais leves antes. Chegou a procurar um psicólogo que sugeriu que poderia ser uma crise de pânico. Naquela época, poucos falavam sobre isso. Naquela noite, no entanto, a crise foi além de tudo o que havia sentido. Reuniu forças, conseguiu dirigir até sua casa, mas ao se aproximar, tudo recomeçou. Foi então que decidiu parar na frente da casa de um velho amigo, um pastor, que havia sido seu líder espiritual no passado. Ele não conseguiu sequer sair do carro, mas avisou sua esposa para chamar o pastor. O amigo veio ao seu encontro e juntos foram para o escritório. Lá, o pastor abriu a Bíblia em Romanos 8, 17, de 17 a 39 e começou a ler. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pois também a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Enquanto as palavras ecoavam, algo começou a mudar dentro dele. A dor ainda estava lá, mas agora havia uma nova perspectiva. Deus estava ali, presente no meio do sofrimento. O que parecia ser apenas dor sem propósito começou a fazer sentido dentro do plano redentor de Deus. Muitas vezes o sofrimento nos pega de surpresa. Não estamos preparados, não sabemos como reagir, mas a palavra de Deus nos ensina que o sofrimento não é sem sentido. Ele faz parte do plano de Deus para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nos lembrar que este mundo não é o nosso lar. Nesta palestra, vamos explorar como Deus fortalece seu povo para perseverar no sofrimento. Vamos olhar para a Bíblia e ver como personagens como Paulo, os apóstolos, até mesmo Jesus, enfrentaram a dor, a tribulação, com esperança e confiança no plano eterno de Deus. Assim como este jovem encontrou conforto e direção na palavra, veremos hoje que o sofrimento não é o fim da história. Deus tem propósitos e uma promessa para aqueles que perseveram. Vamos juntos entender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre perseverança no sofrimento e a esperança que nos aguarda. Vamos dividir a nossa palestra em quatro partes. Na perseverança do sofrimento, falaremos sobre o sofrimento é parte do plano redentor de Deus.
nessas passagens, Gênesis 3, Romanos 8 a 25 e Apocalipse 3. Cristo sofreu para nos trazer salvação e nos chama a segui-lo. Nós vamos ler as passagens, está nas passagens Isaías 53, 10 a 11, Marcos 8, de 34 a 38, Atos 5, 41 e Filipenses 3, 10. Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé, a terceira divisão. Romanos 5, versículo 3 a 4, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 6 a 10, Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, Romanos 8, 28. A promessa final de Deus, um dia todo sofrimento acabará. Apocalipse 21, versículo 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 14 e João 11, 25 a 26. Então, nessa parte, nós estamos falando de o sofrimento é a parte do plano redentor de Deus, a primeira divisão. O jovem da nossa história entrou em um período de sofrimento intenso sem entender o motivo. Para ele, a dor era avassaladora, a angústia era incapacitante e tudo parecia sem sentido. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Momentos em que a dor parece esmagadora e a esperança parece distante. Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Voltamos ao princípio? Vamos voltar ao princípio? Em Gênesis 3, vemos que o sofrimento não era parte do plano original de Deus para a humanidade. Deus criou um mundo perfeito, onde Adão e Eva desfrutavam de sua presença, sem dor, sem medo, sem separação. Mas, ao desobedecerem, introduziram o pecado no mundo. Que vieram as consequências. O trabalho tornou árduo e cansativo. Gênesis 3, 17 a 19. A dor se tornou uma realidade constante. Gênesis 3, 16. A separação de Deus trouxe um vazio profundo à alma humana. As emoções desestabilizaram. Gênesis 23, 24. Desde então, o sofrimento tem sido um lembrete de que este mundo será quebrado, está quebrado e precisa de redenção. É aqui que enfrentamos o pecado, a morte e a miséria. Em Romanos 8, 25, Paulo nos ensina que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nós será revelada. Romanos 8, 18. O pecado, ele também aguarda ansiosamente pela redenção. Por quê? Porque o mundo e a criação foi amaldiçoada pelo pecado. Não só o homem aguarda ansiosamente, mas a criação também aguarda ansiosamente por essa redenção. O mundo geme como uma mulher em dores de parto, ansiando pelo dia que tudo será restaurado, a manifestação dos filhos de Deus. E veja como isso se conecta à nossa história inicial. O jovem do testemunho sentiu um vazio profundo, um sentimento de morte, algo que muitos enfrentam nos momentos de crise, mas foi a palavra de Deus que ele encontrou resposta à esperança. O pastor leu Romanos 8 e ajudou esse homem a perceber que o sofrimento não era o fim em si mesmo, mas um processo de espera e transformação. Assim como a criação geme, nós também gememos, não sem esperança, porque temos esperança. Apocalipse 13 nos mostra que essa batalha entre o sofrimento e a esperança continua. Os cristãos enfrentam tribulações, perseguições e dificuldades, porque vivemos em um mundo que ainda não foi totalmente restaurado. Mas Deus nos fortalece para perseverarmos até o dia da redenção completa. Com isso, nós chegamos ao nosso primeiro princípio. O sofrimento nos lembra que este mundo não é o nosso lar.
O sofrimento nos lembra que este mundo não é o nosso lar. Assim como o jovem da introdução, você já se sentiu sem esperança em meio ao sofrimento? Como isso afetou sua fé? Segundo Romanos 8, Paulo nos ensina que Deus está nos transformando através do sofrimento. Como essa verdade pode mudar a sua perspectiva sobre os momentos difíceis que enfrenta? Quando passamos por dificuldades, onde temos buscado consolo? Na palavra de Deus ou em soluções temporárias? Assim como o pastor ajudou o jovem da nossa história a enxergar esperança em meio à dor, quem ao seu redor pode estar precisando dessa mesma mensagem de encorajamento? Precisando de você. O sofrimento que enfrentamos hoje faz parte de um mundo caído, mas Deus nos deixou esperança. Assim como a criação aguarda ansiosamente sua redenção, nós também devemos aprender a perseverar, sabendo que Deus usa cada dor, cada tribulação para o seu propósito maior. Um propósito maior do que a gente pode ver, sentir ou imaginar. Segunda parte, Cristo sofreu para nos trazer salvação e nos chama a segui-lo. Jesus é o maior exemplo de perseverança no sofrimento. Isaías 53 nos diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, para que por meio de seu sacrifício tivéssemos paz e redenção. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua parte e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará a sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Se Jesus, o Filho de Deus, sofreu, seus seguidores também sofrerão. Nós sofreremos. Ele mesmo nos diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Os apóstolos enfrentaram essa verdade em Atos 5:41. Vemos que eles se alegravam por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Paulo, em Filipenses 3:10, afirma que deseja conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos. Ele diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Com isso, nós chegamos ao nosso segundo princípio. O sofrimento por Cristo nos aproxima dele e fortalece nossa fé. Você já enfrentou oposição ou rejeição por seguir a Cristo? Como reagiu? De que maneira o exemplo de Cristo no sofrimento pode fortalecer a sua esperança? E o que significa para você tomar a sua cruz e seguir a Jesus diariamente? Na terceira divisão, Deus usa o sofrimento para moldar nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Nós temos uma pirâmide. O que essa pirâmide ela representa? No topo precisa vir a esperança, porque ela fortalece o nosso caráter. Em segundo, que é o caráter, ele precisa ser gerado pela esperança, ou seja, teremos nosso caráter transformado à imagem de Cristo, porque é produzido pela perseverança. E a perseverança, ela está apoiada no sofrimento, como a base da transformação. Muitas vezes, quando passamos por sofrimento, queremos que Deus simplesmente
o remova. Mas a Bíblia nos ensina que Deus usa o sofrimento para nos transformar. Paulo nos diz em Romanos 5, 3, 4, que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança gera caráter, e o caráter fortalece nossa esperança. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala sobre seu espinho na carne e como Deus lhe respondeu: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Até mesmo Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Se o próprio Filho de Deus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, quanto mais nós, seus seguidores, devemos esperar que Deus nos molde dessa maneira? Romanos 8, 28 diz, Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, servir ao Senhor. Enfatizando Romanos 5, 3, 4. Isso nos ensina, Paulo nos ensina nesse verso, que o sofrimento produz perseverança. E a perseverança gera caráter. E o caráter fortalece nossa esperança. Com isso a gente chega ao nosso terceiro princípio. O sofrimento nos leva a depender mais da graça de Deus. O sofrimento nos leva a depender mais da graça de Deus. Como você tem visto Deus moldar o seu caráter através do sofrimento? Como você tem se aproximado mais de Deus e do seu Filho, Jesus? Você tem confiado na graça de Deus? A graça tem te bastado? A graça tem sido suficiente para você? Como a certeza de que Deus usa o sofrimento para o seu bem pode mudar a sua atitude e emoções nesse tempo difíceis ou em tempos difíceis? Na nossa quarta divisão, a promessa final de Deus, um dia todo o sofrimento acabará. Por mais que enfrentamos sofrimento agora, a história não termina aqui. Deus prometeu que um dia enxugará todas as lágrimas. E não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a nossa esperança. Um futuro onde o sofrimento será abolido, exterminado, e viveremos na presença de Deus para sempre. Essa esperança é fundamentada na ressurreição de Jesus. Em João 11, 25 a 26, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa nos dá força para perseverar. Assim como Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14, não sofremos como os que não têm esperança. Nossa esperança é certa. Cristo venceu a morte e nos garante vida eterna. Com isso a gente chega no nosso quarto e último princípio. A certeza da vida eterna nos dá força para suportar o sofrimento presente. A certeza da vida eterna nos dá força para suportar o sofrimento presente. Como a promessa de Apocalipse 21, 4 fortalece sua fé, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Você vive com a esperança da ressurreição e da vinda de Cristo, onde Ele trará a vida eterna? De que maneira essa esperança pode lhe dar força para te encorajar os outros que sofrem, que estão perto de você? No início desta palestra, eu contei a história de um jovem que, no auge de sua jornada profissional, viu-se mergulhado em uma dor inexplicável. O vazio, a angústia e o desespero tomaram conta de sua mente e ele sentiu como se não houvesse saída. Aquela noite, que deveria ser como qualquer outra, tornou-se um marco de dor e confusão. Ele não sabia o caminho ou o que seguir, e nem se teria força para continuar. Mas foi naquele momento de fraqueza que Deus fez algo extraordinário. Deus usou um amigo, um pastor, que abriu a palavra em Romanos 8:17 a 39. E quando o pastor falou aquelas palavras, à medida que ele ia falando aquelas palavras, elas ecoavam e algo começou a mudar dentro dele. A dor ainda estava lá, mas agora ele tinha um propósito. O sofrimento que antes parecia sem sentido tornou-se um lembrete de que este mundo não é o fim da jornada, mas apenas uma etapa na preparação para a glória que será revelada. Naquela mesma conversa, o pastor fez algo mais. Ele indicou o BSF, esse estudo que estamos hoje aqui fazendo. Ele disse que, se ele realmente quisesse entender o propósito de Deus e fortalecer a sua fé, precisava se aprofundar na palavra. Ele encorajou ele a dedicar tempo ao estudo das Escrituras, a deixar que Deus falasse através da sua verdade. E foi assim que eu comecei a caminhar mais profundamente com Deus, através do estudo bíblico, das lições semanais, das discussões e da comunhão com os outros irmãos. Deus foi me moldando e me ensinando e me fortalecendo. Esse jovem sou eu. Se eu não tivesse tido aquele sofrimento, hoje possivelmente eu não estaria aqui. Se eu não tivesse passado por aquela noite angustiante, eu não teria sido conduzido a esse ministério. Eu não estaria aqui falando para você sobre como Deus fortalece seu povo para perseverar no sofrimento. Talvez você tenha se sentido assim algum dia. Talvez você esteja se sentindo assim. Talvez você já tenha enfrentado noites escuras onde o sofrimento parecia esmagador e a esperança parecia distante. Mas a verdade que eu descobri naquela noite é que a palavra de Deus nos ensina e que ela nos ensina é que o sofrimento nunca é o capítulo final para aqueles que pertencem a Cristo. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele usa cada lágrima, cada momento de angústia, cada dificuldade para nos moldar, nos fortalecer e nos lembrar que este mundo não é o nosso lar. Se você está enfrentando sofrimento, eu quero que você saia hoje, ou que você entenda hoje nessa palestra, que a verdade, que leve essa verdade ao teu coração, que é a verdade, você não está sozinho. Deus está no controle. Seu sofrimento não é o fim da história. Talvez você não compreenda o motivo da sua dor, como eu não compreendia também. Mas um dia você entenderá. Deus vai te explicar na glória dele. Porque Deus usa o sofrimento para o bem. Não sabemos quando, mas saberemos. Seja qual for a dor, seja qual o que você enfrenta, seja qual for a tribulação, lembre-se, há esperança.
O sofrimento pode parecer o fim, mas para aqueles que pertencem a Cristo, ele é apenas um caminho para a glória. Enquanto esse dia não chega, podemos perseverar, porque Deus fortalece o seu povo para suportar o sofrimento. Que essa certeza nos leve a confiar nele com todo o nosso coração, porque a glória que há de vir é infinitamente maior do que qualquer dor que possamos, que passamos, que enfrentamos hoje. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.